Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma segunda-feira aí com vocês e hoje vamos falar a respeito de Atos 26, né? Aqui em Atos 26 continua aí a prisão de Paulo, né? Eu diria que nos nossos dias de hoje é como se ele tivesse correndo de uma instância para outra instância, né? Recorrendo. Mas tudo isso fazia parte do plano de Jesus, né? Para a vida de Paulo. Paulo tinha sido preso em Jerusalém, lá no capítulo 23, e depois que Paulo discursou lá em Jerusalém, ainda preso, o próprio Cristo apareceu para ele, né? E falou coragem, né? Para ele ter coragem, que era importante que a mesma defesa ali que ele fez ali a respeito do Evangelho fosse também feita em Roma, para que Jesus Cristo ficasse conhecido, né? E todo nesse trajeto que Paulo vem sendo preso, as autoridades começam a conhecer a respeito de Jesus, né? E do evangelho que Paulo prega. Então, aqui em Atos 26, Paulo está fazendo a sua própria defesa diante do rei Agripa, né? O rei Agripa era um rei dos judeus, conhecia os costumes judeus, e Paulo fala para o rei Agripa, e para todos aqueles que lá estavam, o quanto que ele era religioso, né? Então, Paulo chega ali no versículo, bem no comecinho ali, não sei se é no quinto versículo, que ele fala que ele, desde criança, ele era conhecido ali porque ele era fariseu. E fariseu ali era a seita mais rigorosa dos judeus, né? É o que levavam mais a sério ali os costumes da época. E para eles matarem os cristãos era estar defendendo o nome de Deus, né? Então, de todos as seitas que haviam ali no judaísmo, Paulo pertencia à seita mais rigorosa, né? Então, Paulo já começa pregando contra a religiosidade, né? Que às vezes a gente pensa que é uma coisa de hoje, né? Que eu vejo que o maior problema hoje para nós do cristianismo é que todo mundo se considera cristão. Da mesma forma que todo mundo, os judeus ali se consideravam e até hoje se consideram filhos de Deus, né? E Paulo precisava martelar contra isso, né? Porque as pessoas não conseguiam enxergar em si mesmas o seu pecado, a sua condição espiritual. Elas não tinham conhecimento a respeito disso. Então, na verdade, a defesa de Paulo era mais uma pregação, né, do que mesmo uma defesa, né? Então eu queria falar um pouco a respeito de Atos 26, do 16 ao 20, porque Paulo relata o que aconteceu ali no primeiro encontro dele com Cristo, né? O que depois de Jesus falar para ele, né, que não adiantava lutar contra Jesus, as recomendações de Jesus ali que me chamaram bastante atenção, tá? 26, do 16 ao 20. Agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste da minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhe abrir os olhos e os converter das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém, e depois em toda a Judéia, e igualmente aos gentios, admoestando-os para que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. Então, Paulo aí, em poucas palavras, né, ele mostrou a realidade tanto do povo judeu quanto do gentil, que nunca tinha ouvido falar de Deus, né? Então, eu peguei alguns temas aqui que eu vi na pregação de Paulo, né? Primeiro, abrir os olhos, né? Então, o povo, por si só,
não conseguiam enxergar a realidade que estavam, né? Como Paulo mesmo falou, né? Converter das trevas para a luz. Em outras palavras, gente, vocês não sabem nem por onde estão andando, vocês não sabem para onde estão indo, né? E a Bíblia fala, né, que a palavra é lâmpada para os nossos pés, né? E Paulo estava ali levando a palavra, mostrando o caminho para os cegos que estavam ali e mostrando que essas pessoas estavam sob o domínio de Satanás. E às vezes a gente quer levar o evangelho e falar para as pessoas assim, né? Jesus te ama, Jesus tem uma vida boa para você, tal. Que de fato é uma verdade, só que é uma meia verdade, né? A verdade que a gente precisa levar é mostrar para essas pessoas o quanto que elas estão perdidas, o quanto que Satanás é senhor da vida delas. E às vezes só falar para a pessoa, Jesus te ama, a pessoa fala assim, eu também amo Jesus, que coisa boa, ele me ama, eu amo ele também, tá tudo bem, né? Mas quando chega, que nem Paulo chegava e mostrava que eles estavam nas trevas, que Satanás era o senhor da vida deles, daí a história já fica muito mais diferente, né? Porque a pessoa, quando ela não sabe e de repente ela vê, né? Vamos levar para o lado do pecado, né? Que o pecado é uma doença, né? A pessoa está vivendo uma vida normal e tem um câncer, só que ela nunca foi diagnosticada, então ela vai continuar a vida dela normal. Agora, quando chega um médico e fala assim, ó, tu tá com os teus sintomas aqui, você precisa fazer uma análise e eu receio que você tem câncer. Daí chega lá, faz os exames e de fato a pessoa tem um câncer, né? E o câncer é para levar à morte, né? O que se espera de uma pessoa dessa? Que ela caia em si na sua realidade e recorra ao atendimento médico, ao socorro da medicina, né? Para que seja tratada e seja curada. Porque Paulo mostrava para a pessoa o quanto ela estava doente, o quanto ela estava nas trevas, e mostrava o que era necessário para ela ser curada, né? Então Paulo fala ali, a converter das trevas para a luz, para que tenham perdão dos pecados, né? Que é o nosso médico doutor Jesus Cristo que cura, né? Que perdoa. Primeiro, estou nas trevas, estou no pecado, eu estou doente, então eu preciso o quê? Me arrepender dos meus pecados, né? Reconhecer a minha realidade e a minha realidade trazer um arrependimento e depois do arrependimento, o perdão dos pecados, né? Que Paulo mostrava todos os lados da moeda, né? Todas as etapas. Vocês estão perdidos, vocês precisam se arrepender, vocês precisam ser perdoados e precisam ser uma nova criatura. E aqui a gente continua vendo que ainda depois que a pessoa acreditou, que se converteu, ela precisava fazer provas de que ela era de fato uma nova criatura. Que a gente sabe que nós não somos salvos pelas obras, mas a evidência de que nós fomos salvos é que nós damos frutos, né? A evidência que nós somos salvos é que existem obras em nós praticamos obras que evidenciam a salvação de Cristo na nossa vida. Porque uma pessoa que foi transformada por Cristo, que foi perdoada, ela jamais vai ficar parada, jamais. A gente sabe que não existe crente de banco, né? Não existe um cristão verdadeiro, vai estar sempre proclamando o evangelho, vai estar sempre querendo fazer algo para Cristo, mostrando a gratidão por tudo que recebeu. E porque quem é salvo para servir, é salvo para glorificar a Deus. Então é impossível ficar parado, né? Eu até escrevi aqui uma comparação, né? Vamos supor que uma pessoa muito pobre ganhou um prêmio máximo da loteria aí, milhões, né? Ganhou milhões. É impossível que essa pessoa continue com o estilo de vida pobre que levava, passando necessidade, morando num lugar de aluguel, num lugar apertado, num local, né, sem condições adequadas. É impossível. Por quê? Porque a vida dela foi transformada pelo dinheiro que ela recebeu. Da mesma forma, é impossível nós sermos salvos por Cristo
e vivermos uma vida medíocre, continuar levando uma vida de religiosidade, né? Então, nós precisamos avaliar se a nossa conversão está de acordo com o Evangelho de Cristo, né? Por isso a necessidade de nós lermos a Bíblia, né, e praticarmos. Porque se Cristo habita em nós, a nossa vida precisa ser diferente, né? E era isso hoje a respeito de Atos 26, né? Que eu acho algo maravilhoso, né? Que aqui para mim resume a vida evangélica, que é de um cristão, né? Que é de levar a salvação, mostrar a realidade das pessoas perdidas e mostrar o socorro, mostrar a cura. Tá bom, meus queridos? Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor Jesus, por mais essa segunda-feira, Pai, que eu venci, Pai. Consegui, Senhor Jesus, aqui apresentar aos meus amigos, aos meus irmãos, aquilo que Tu colocaste no meu coração, Pai. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, que Tu continue encorajando a cada um de nós, que nenhum de nós venhamos a desanimar, nem voltar atrás, nem tomar por merecimento, Pai, aquilo que Tu tens colocado em nós dia a dia, Pai. Eu sei que o Senhor vai nos fazer crescer na graça e no conhecimento, e isto ficará registrado, Pai, nas histórias das nossas vidas, Pai. Como da forma que nós começamos a Te servir, da forma como começamos a crescer, para mostrar boas obras, para mostrar frutos em Ti, Senhor Jesus. Peço que guarde, Pai, o dia de cada irmão meu, a semana de cada um dos meus irmãos, que nós possamos, Senhor, ter nossa mente renovada em Ti, Pai, que possamos ser fortificados e guardados em Ti, Papai. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Amém e amém. Um beijo no coração para vocês, meus queridos.